Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem, estamos na aula 53 de Catecismo, bem-vindos mais uma vez. Eu tinha tentado terminar o artigo 4º, eu acho que foi até providencial que a gente não conseguiu terminar na aula passada, porque tem dois temas assim que seriam apenas a gente passar por cima tão rapidamente, que é a questão dos sagrados ícones e a questão da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então vamos ver isso. Nós estamos vendo o quê? Estamos na Cristologia, né? Vendo de que maneira o Filho de Deus é homem. Na aula passada nós vimos que Jesus tem alma humana e, tendo alma humana, ele tem, portanto, inteligência e vontade humana plena. Então, nada de dizer que Jesus era onisciente, né, na sua alma humana. Não, havia um conhecimento limitado. E também nada de dizer que só tinha uma vontade em Jesus. Havia duas vontades, a vontade divina e a vontade humana, que estavam em harmonia perfeita, porque Jesus nunca pecou. Mas é necessário que a gente veja o quanto Jesus redimiu nossa vontade quando ele, no Horto das Oliveiras, aceitou seguir e obedecer à vontade do Pai. Muito bem, é isso que nós vimos. Então, deixa de lado a heresia monotelista, que foi grandemente defendida por São Máximo, o Confessor, e pelo Papa São Martinho, né? São Martinho, só para ver aqui a data, é interessante essa coisa de São Martinho. Por quê? Porque São Martinho foi o último Papa mártir, não é? Por que que isso é importante? Porque é um Papa que enfrentou o imperador, que defendeu a fé junto com São Máximo Confessor e viveu, né, realmente a sua fé sem tentar fazer conchavos políticos, etc. Então, ele foi morto, segundo aqui o Denzinger, no dia 16 de setembro de 555. Embora seu sucessor tenha sido eleito enquanto ele ainda estava vivo. Muito bem. Então, São Martinho. Vimos na aula passada a questão vergonhosa do Papa Honório, que por ignorância terminou expressando o seu acordo com os monotelitas. Mais do que herético, na verdade, ele era ignorante. Foi condenado pelo Concílio de Constantinopla, o terceiro Concílio de Constantinopla. O Papa Honório foi condenado, mas na verdade a condenação versa muito mais sobre o conteúdo, né, daquilo que ele expressa, do que a pessoa mesma do Papa, que em fundo não cabia a ele essa condenação por causa da sua ignorância. Muito bem. Vamos então para o número 476 do Catecismo, o verdadeiro corpo de Cristo. Visto que o Verbo se fez carne assumindo uma verdadeira humanidade, o corpo de Cristo era delimitado. Essa expressão é do Concílio de Latrão, em 649. Muito bem. Em razão disso, o rosto humano de Jesus pode ser desenhado. No 7º Concílio Ecumênico, é o 2º Concílio de Nicéia, a Igreja reconheceu como legítimo que ele seja representado em imagens sagradas.
é um pouco vermos essa questão da controvérsia da iconoclastia. O que é que aconteceu? Só para vocês terem ideia um pouco desse sétimo concílio ecumênico, segundo concílio de Nicéia, que aconteceu em 787. Foi assim, houve uma influência muito grande do pensamento dos muçulmanos. Os muçulmanos, como eu disse na aula passada, eles já tinham invadido todo o norte da África, já estavam com os pés na Espanha, portanto também em Portugal, inaugurando assim o longo domínio que eles teriam naquela península por 7 séculos. Não é? Muito bem. Influenciando, portanto, a nossa história também brasileira, né? Porque afinal, muitas das palavras que a gente usa provenientes do árabe, muito do nosso sangue, né? Também é um pouco árabe. Então, voltemos aqui. Essa influência dos árabes, vocês sabem que os árabes, eles radicalizaram a proibição do Antigo Testamento de fazer imagem, a tal ponto que, por exemplo, toda a arquitetura árabe ela é feita com arabescos, né? Ou seja, o que é um arabesco? São desenhos abstratos, porque se proibia a reprodução de qualquer ser vivo. Então, é muito difícil na arte árabe, em alguns lugares, você encontrar reprodução de imagens enquanto tal. Você vai lá na Espanha, por exemplo, em Granada, visita a Alhambra, você vê aqueles desenhos abstratos, não há propriamente imagens, porque há esse medo da idolatria da imagem. Então, os árabes eram os muçulmanos, né, eram muito severos, e ainda são hoje, com certas amenizações, porque, afinal de contas, nos tempos modernos, não dá para você eliminar totalmente as imagens, senão eles não poderiam, por exemplo, nem fazer televisão, né? A Al Jazeera não existiria, porque o que é aquilo? É uma imagem, né? Afinal das contas. Bom, mas fechando parênteses, vamos deixar os muçulmanos para lá. Uma influência muçulmana fez com que, então, se começasse a perseguir essa questão das imagens. Foi o imperador Leão III quem começou, então, a iconoclastia, ou seja, a quebra dos ícones. Os ícones que eram tão queridos pelos cristãos do Oriente. É interessante que, para nós ocidentais, infelizmente, os ícones não alcançaram essa profundidade e essa densidade teológica mesmo aqui no Oriente. Tanto que é interessante que esse concílio, embora seja um concílio ecumênico, né, o sétimo concílio ecumênico, segundo de Nicéia, esse concílio quase não foi aceito aqui no Ocidente. Por quê? Porque nós tínhamos acesso a quê? Tivemos acesso a uma tradução mal feita desse concílio de Nicéia, fizeram a tradução para o latim, as decisões do concílio foram feitas em grego. Essa tradução mal feita fez com que um sínodo de Frankfurt, na Alemanha, condenasse o concílio segundo de Nicéia. Então, levou um tempo para o Ocidente e o Oriente se entenderem nesse campo. Também porque, para nós, ocidentais, eu acho que historicamente, desde muito tempo, nós somos assim meio racionalistas, né? Os ícones, para nós ocidentais, sempre foram realidades muito mais pedagógicas, não é? Você vê, por exemplo, nas catedrais medievais, aquelas Biblia Pauperum, né? A Bíblia dos pobres, aquelas figurações nos afrescos, nos mosaicos, sobretudo nas catedrais medievais, naquelas janelas extraordinárias, os vitrais, né? E essas Bíblias dos pobres eram catequéticas. Claro
que nós, quando começamos a fazer estátuas, não é? Imagens, começamos a venerar as estátuas e se tornou muito mais presença para nós. Quando você apresenta para um ocidental um ícone, de uma forma geral, a gente sente que é menos presença do que uma estátua. A estátua parece que é mais presença. Nós temos mais facilidade de rezar para uma estátua do que para um ícone em si mesmo. Embora haja ícones veneráveis no Ocidente, né? Que são também milagrosos, como, por exemplo, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é sem dúvida alguma, um ícone venerável, antiquíssimo, de origem oriental, deve-se, porém, admitir. Bom, então, vejam, os orientais eles têm toda uma teologia, uma riqueza imensa dessa teologia dos ícones. Para eles, os ícones são realmente uma presença. Aliás, quando um monge vai escrever um ícone, né? Os ícones são escritos e são lidos, contemplados. Quando um monge vai pintar um ícone, ele se prepara com jejum, se prepara com a oração, se prepara com a divina liturgia para poder então fazer esse processo. Ou seja, é uma unção da pessoa poder pintar um ícone. Não é simplesmente uma realidade de talento artístico, mas existe uma espiritualidade por trás, né? O Espírito Santo que inspira também na confecção dos ícones. Pelo menos é assim que os orientais veem. E para eles, os ícones são uma presença. Não é para nós ocidentais, a presença não é tão densa assim, digamos. Enquanto para os orientais, não. Os ícones são realmente uma presença de Deus, uma presença dos santos, uma presença da Virgem Maria. Nós, um pouco racionalistas demais, fomos tirando essa realidade. Pois bem, o que interessa é que este concílio, o concílio de Nicéia, segundo o concílio de Nicéia, de 787, ele está baseado na encarnação de Jesus. Ou seja, teologicamente falando, é possível agora desenhar Deus. Por quê? Porque Deus não tinha um rosto no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus proibiu a confecção de imagens, mas Deus se fez carne e habitou entre nós. E a partir do momento que Deus se faz carne, ele adquire um rosto. Então eu posso sim pintar e venerar esse rosto, que é o rosto de Cristo. Portanto, não tem o mínimo cabimento esse neo-iconoclasmo dos calvinistas, né? Essa mania agora de querer quebrar imagens. Não, Jesus veio na carne, né? Ou seja, Deus veio na carne. Então, não estamos mais no Antigo Testamento. Não adianta você ficar apegado agora a um mandamento do Antigo Testamento, né? Não irás fazer imagens. Além do mais, até mesmo esse mandamento do Antigo Testamento não era tão absoluto assim. Os protestantes citam o capítulo 20, né, do Êxodo, onde está lá os 10 mandamentos. No entanto, se você vir a página, no capítulo 25, Deus está mandando fazer imagens de querubins. Capítulo 20, Deus proíbe fazer imagem daquilo que está no céu e daquilo que está na terra. Capítulo 25, ele manda fazer imagens. Quer dizer, é típico da atitude protestante escolher partes da Bíblia e privilegiá-las e deixar outras eles varrem para debaixo do tapete e esquece. Enquanto nós católicos, não. Nós sabemos interpretar as duas coisas, ficamos com as duas coisas. Deus proibiu fazer imagens. Sim, o que é que isso quer dizer? Que eu não posso idolatrar. E Deus mandou fazer imagens. O que é que isso quer dizer?
que eu sou um ser humano, eu tenho corpo e eu posso e devo cultuar Deus com um conhecimento específico daquilo que é antropológico, ou seja, os seres humanos eles veem, eles tocam. É por isso que nós católicos temos liturgia. O protestante não tem liturgia. Existe alguma coisa, um mau relacionamento do protestante com o corpo, né? Por quê? Porque eles não aceitam imagem, eles não aceitam liturgia, portanto, nada daquilo que seja uma pintura, nada de roupas, vestes sagradas, nada de incenso, nada de canto sagrado, né? Eles não têm um ritmo de canto sagrado como nós temos no gregoriano, nada de espaço sagrado, nada de tempo sagrado, ou seja, os protestantes no seu culto a Deus eles são amputados. Por quê? Porque eles nasceram numa época de humanismo racionalista. Calvino é filho da sua época. Então, Calvino, no século XVI, ele pensa o mundo a partir desse humanismo, a partir dessa coisa, né, muito racional. O que é uma deformação antropológica. Os seres humanos, eles são corpo e alma. Portanto, nós devemos e podemos servir a Deus também com os nossos corpos. Então, o culto cristão, a liturgia cristã, faz parte desse processo encarnatório. Quando um padre, um fiel, se ajoelha diante de uma imagem, venera, incensa, beija, faz inclinações, nós estamos aqui respeitando o fato de que Deus nos fez carne, nós temos corpo, e que Deus se fez carne. E que, portanto, a presença do divino está aí. Então, quando nós veneramos uma imagem de Jesus, nós estamos venerando Deus que antes não tinha rosto. Era proibido fazer imagem, mas agora eu já posso. Porque Deus fez carne. Aí você vai dizer, mas escuta, tudo bem, para Jesus está tudo explicado. E as imagens de Nossa Senhora e dos santos? Como que fica? Bom, nós cremos que o Cristo não é só a cabeça. O Cristo é também, nos seus membros, ele é o Cristo. Então, quando eu venero a luz de Cristo no rosto da Virgem Maria, eu estou venerando uma luz que vem dele. É o mistério da lua. Então, quando eu me ajoelho diante da imagem da Virgem Maria e venero a Virgem Maria, eu estou venerando aquilo que Deus fez naquela mulher e, ao mesmo tempo, eu estou adorando o Cristo que vive nela, não é? Vivo, mas não eu, Cristo vive em mim. Nós acreditamos que isso é possível na vida dos santos. Então, na verdade, à Virgem Maria e aos santos nós devemos uma veneração. Mas ao Cristo presente nas suas imagens, eu devo adoração. Veja, se eu tenho uma imagem de Cristo no ícone, e eu posso me ajoelhar diante de um crucifixo, sabendo que, como diz São Basílio, e é citado pelo Concílio de Nicéia, que o culto prestado, né? Deixa eu ler para vocês aqui, diz assim, pois a honra prestada ao ícone passa para o modelo original. Essa é a expressão de São Basílio no seu De Spiritu Sancto, citado pelo Concílio de Nicéia, está no Denzinger número 601. Então, se eu adoro a Deus através de uma imagem, eu não adoro a imagem, mas adoro Deus através de uma imagem, pois o culto prestado ao ícone passa para o modelo original lá em cima, então eu não posso também adorar a Deus presente na imagem dos seus santos? Ou seja, se o ícone de madeira pode ser objeto de veneração, por que eu não posso venerar o ícone de carne e osso, não é? No homem, na mulher que vive
mas já não é ele, é Cristo que vive nele. É também isso, imagem. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Com o pecado perdemos a semelhança, mas com a santidade readquirimos essa semelhança. Então, essa realidade de que Deus se torna palpável no nosso meio. Número 477. Ao mesmo tempo, a igreja sempre reconheceu que no corpo de Jesus, Deus que por natureza é invisível se tornou visível aos nossos olhos. Citação do prefácio de Natal do Missal Romano. Com efeito, as particularidades individuais do corpo de Cristo exprimem a pessoa divina do Filho de Deus. Esse fez seus traços de seu corpo humano a ponto de, pintados em uma imagem sagrada, poderem ser venerados, pois o crente que venera a sua imagem, venera nela a pessoa que está pintada. Eis aí a citação específica de São Basílio Magno que eu acabo de fazer, não é? Então essa citação de São Basílio, que vem do De Spiritu Sancto, do Concílio de Nicéia, segundo Concílio de Nicéia. Bom, acho que aqui falamos o suficiente com relação aos ícones e às imagens. Vamos agora passar ao coração do Verbo encarnado, 478. Jesus conheceu-nos e amou-nos a todos durante a sua vida, sua agonia e paixão, e entregou-se por todos e cada um de nós. Gálatas 2:20. O Filho de Deus amou-me e entregou-se por mim. Amou-nos a todos com o coração humano. Por essa razão, o Sagrado Coração de Jesus, traspassado por nossos pecados e para nossa salvação, precipus consideratur index et symbolus ilius amoris, quo divinus redemptor aeternum patrem hominesque universos continenter adamat. É considerado, então, retomando a frase, o coração de Jesus, transpassado por nossos pecados e para nossa salvação, é considerado o principal sinal e símbolo daquele amor com o qual o Divino Redentor ama ininterruptamente o Pai Eterno e todos os homens. Essa é a encíclica de Pio XII, Aurietis Aquas, que está também lá no Denzinger Schönmetzer, número... Desculpe, eu tenho mania de falar Denzinger Schönmetzer, não é mais Denzinger Schönmetzer, é Denzinger Hühnemann. Muito bem. Número 3924. Então, deixa eu abrir aqui para você. Só para ler uma coisinha desta encíclica. Aurietis Aquas. Essa encíclica é do dia 15 de maio de 56 e é uma encíclica sobre a veneração ao coração de Jesus. É interessante, importante, então é o seguinte, vocês veem que historicamente falando, o coração de Jesus, né, foi usado como forma devocional, assim como tanto Cristo Rei como o coração de Jesus foi usado como um recurso da Igreja Católica na sua combatividade contra os regimes comunistas e os regimes totalitários, não é? Essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus sempre foi digamos assim, uma ponta de lança do combate antirrevolucionário. Vejam só, ele diz assim: o motivo pelo qual a Igreja tributa ao coração do Divino Redentor o culto de latria, ou seja, de adoração, não é? É duplo. O primeiro, que é comum também aos demais sacrossantos membros do corpo de Jesus Cristo, funda-se no fato de que o seu coração, sendo parte nobilíssima da natureza humana, está unido hipostaticamente à pessoa do Verbo de Deus. E, portanto, é mister
tributar-lhe o mesmo culto de adoração com que a igreja adora a pessoa do próprio Filho de Deus encarnado. Até aí, tudo bem, né? Ou seja, se a igreja adora todos os membros do corpo de Cristo, por que não vai adorar também o seu coração? Mas existe uma segunda realidade. O outro motivo concerne de maneira especial o coração do Divino Redentor, que, pela mesma razão, confere-lhe um título inteiramente próprio para receber o culto de latria. Provém ele de que, mais do que qualquer outro membro do seu corpo, o seu coração é o índice natural, o indicador natural, é a frase que nós lemos, e o símbolo da sua imensa caridade para com o gênero humano. No Sagrado Coração está o símbolo e a imagem expressa da infinita caridade de Cristo que nos move ao amor recíproco. É uma citação do Papa Leão XIII, na encíclica Annum Sacrum. Cristo realmente uniu à sua divina pessoa uma natureza humana indivídua, íntegra e perfeita, concebida no seio imaculado da Virgem Maria, e então a encíclica começa a falar, né, desta perfeita humanidade de Cristo, que é o que nós estamos salientando, né, nesses nossos estudos. Então vejam só, o que é que nós podemos então concluir com relação a essa realidade do coração de Cristo? Deus nos ama. Aliás, mais do que isso, Deus é amor. E sendo amor, não é? Este amor se fez carne. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, nós vemos que o Antigo Testamento, o culto que é prestado a Deus, ele está sempre limitado. Há sempre um limite muito grande. Vejam, qual é o drama do culto no Antigo Testamento? Que é o seguinte: Deus veio e nos amou de forma perfeita e fez uma aliança conosco. E aqui do outro lado, o ser humano está sempre falhando na aliança, sempre falhando nessa aliança. Deus ama e nós falhamos. Deus ama e nós falhamos. Muito bem. Agora, para redimir dessas falhas, se organizou todo o culto do templo. Então, com o sacrifício de bodes e de carneiros, se tentava purificar o ser humano, né? Deus ama, o homem falha, faz sacrifício, retoma a aliança. Deus ama, o homem falha, faz sacrifício, retoma a aliança. Só que esse negócio se repetia infinitamente. Chega um ponto que aquilo vai se notando que não tem eficácia. Esse foi o grande drama dos profetas. Os profetas viam que o povo tinha um coração que precisava ser convertido, viam que aquele cai, levanta não era sério, né? E que nós tínhamos que louvar a Deus e cultuar a Deus e ser fiéis à sua aliança. Mas como era possível? Então, ali estava o impasse. Você tinha a pregação profética que falava de nossa fidelidade, mas a fidelidade, ao mesmo tempo, não acontecia. Então, o que é que tinha que se fazer? Um coração novo. O único jeito que havia de se resolver esse problema era dar ao homem um coração novo. Então, o profeta Ezequiel promete isso, promete um coração novo. Dar-vos-ei um novo coração, diz Deus. E o novo coração veio. O novo coração veio quando Jesus se encarnou. Então, veja só. Com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos aqui o ser humano que é capaz de amar a Deus, né? Realmente, como Deus esperava ser amado. Aqui que está o grande mistério do coração de Jesus. Ou seja, Deus espera o nosso amor. Em Deuteronômio capítulo 6, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas como é possível com o nosso coração de pedra? Nós precisamos de um transplante de coração. Nós precisamos de um coração verdadeiro, humano. Então esse coração veio. Deus veio, se fez homem, para que o homem tivesse um coração capaz de amar a Deus. Deus veio amar a Deus na sua humanidade. E é assim então que ele mostrou assim o seu amor por nós. Quando Jesus se faz homem e ama profundamente e plenamente a Deus, ali ele está manifestando todo o seu amor por nós, porque ali a humanidade está encontrando a sua salvação.
E então, somos resgatados por esse coração. Então, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus ela é importantíssima. O apostolado da oração faz um serviço importante à Igreja, expandindo essa devoção pelo mundo. E este coração de Cristo, ele está sempre sendo atingido pelas lanças, pelos espinhos do nosso pecado. Nós precisamos, reparar o coração de Cristo, o desagravo a esse Sagrado Coração que está sendo sempre ofendido pelas nossas faltas, principalmente os males terríveis das ideologias, das ditaduras e de todos os sistemas de opressão que são inventados pelos homens pecadores. Porque um pecado já é algo que ofende a Deus. Quando o pecado se torna sistema, é algo que ofende a Deus sumamente. Então, o Sagrado Coração de Jesus também deve ser, para nós, objeto de devoção, nós nos compadecermos das dores sofridas por esse Sagrado Coração. Então, assim, podemos amarrar, esse artigo, a maneira como o Filho de Deus é plenamente homem. Nós vimos que ele tem uma inteligência humana, uma vontade humana e um corpo humano. E então, com inteligência, vontade e corpo, essas três realidades são amarradas no mistério do Sagrado Coração de Jesus. Coração é algo corporal, mas este corpo, o músculo cardíaco, é símbolo para nós de quê? Não somente o fato de que Deus se fez carne, mas é símbolo de uma vontade que ama Cristo, que conhece a Deus como ninguém o conhece, ama a Deus com sua vontade como ninguém foi capaz de amar e ama a nós todos. Então, inteligência, vontade e corpo unidos ali no simbolismo do Sagrado Coração de Jesus, aqui nós queremos amar, venerar e adorar. Deus abençoe você. Até a aula que vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.